Sobrenatural. Capítulo 19. Uma cortina negra desce. Ano 1936. Como que para acalmar sua consciência perturbada, William Branham aumentou seus esforços evangelísticos ao redor de Jeffersonville, sentindo que a história de sua vida poderia inspirar outros a terem fé em Deus. Billy escreveu algumas de suas experiências pessoais e as imprimiu em um livreto de 15 páginas. Ele adotou o título de Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e assinou sua obra pelo reverendo William Marion Branham. Na introdução ele escreveu: este livreto tem sido escrito para que todo aquele que ler possa saber que Jesus Cristo ainda está salvando e curando pessoas. É minha convicção que ele está prestes a aparecer novamente. Este livro fala de como ele escolheu um pobre rapaz e o chamou para seu ministério. Como o rapaz correu dele por algum tempo e então, de todo o coração, se voltou para ele. Billy seguiu na página seguinte com uma oração: ó Pai Celestial, por favor abençoe todos que lerem este livro. Faça-os saber que tu logo vais chamar uma poderosa igreja como jamais vimos. Ainda cremos em ti. Cria um desejo em cada coração e, ó justo, ajude teu humilde servo a carregar tua mensagem. Eu sei que tu me tens escolhido nos juncos por algum propósito, como tu fizeste com Moisés. Então, Pai, ajuda-me a glorificar teu nome, pelo que te peço no nome de Jesus. Amém. Nas 7 páginas seguintes, Billy destacou sua vida em comum, começando a relatar de como ele e sua mãe quase morreram numa tempestade de neve, sendo salvos pela intervenção de um vizinho. Ele contou de uma voz que falou com ele do galho de uma árvore quando ele tinha 7 anos de idade, dizendo: nunca bebas, nem fumes, nem corrompas seu corpo de maneira alguma. Haverá uma obra para fazeres quando fores mais velho. E então ele mencionou sua viagem ao Arizona no ano de 1927 e contou como a morte de seu irmão Edward o trouxe para casa e o forçou a considerar o que estava além desta vida. Ele escreveu sobre como superou o incidente com gás enquanto trabalhava para a companhia de serviço público. Sua operação subsequente à visão da cruz de luz que o colocou em direção a Deus. E então ele descreveu as curas milagrosas que ele teve de seu problema estomacal e severo estigmatismo, sua chamada para pregar e finalmente a bola de fogo que apareceu sobre sua cabeça enquanto batizava no rio Ohio em 1933. Ele concluiu o livreto com estas palavras: caro leitor, se apenas tivesse espaço neste livro, te contaria as muitas coisas que têm acontecido, de como nosso tabernáculo foi construído e muitos avivamentos poderosos que tivemos, pessoas vindo de longe e de perto para serem curadas. Porém, estou fazendo este livreto bem pequeno para que possa ser vendido por preço acessível e alcançar a todos. Estas coisas são para te fazer saber que Jesus Cristo ainda é o mesmo que foi ontem e hoje e será eternamente, e que você deveria crer nele e ser salvo. Se você puder, e sempre que desejar, nossos avivamentos estão próximos de você. Por favor, compareça. Ali seguiram 2 páginas de testemunhos de pessoas que tinham sido milagrosamente curadas
sendo resultado das orações de Billy, incluindo o testemunho do Sr. William Merrill e a Sra. Mary Dare Ohanian, os quais foram as primeiras duas pessoas vistas por Billy em visões, recebendo a cura antes que acontecesse. O Sr. Merrill escreveu: Eu estava no hospital em New Albany, Indiana, quando eu ouvi falar do irmão Branham. Eu fui atropelado por um carro, praticamente todas as minhas costelas se quebraram, minhas costas foram afetadas. Eu era um caso sem esperança, segundo os médicos. O irmão Branham orou por mim, instantaneamente minhas costelas voltaram aos seus lugares e minhas costas também. O médico não pôde entender isto. Eu levantei, coloquei minhas roupas e fui para casa e fui trabalhar. Louvado seja Deus pelo seu poder de cura. William H. Merrill, 1034 Clark Street, Nova Albany, Indiana. A senhora Dare Ohanian escreveu: Eu estive aleijada por anos, estando acamada algum tempo. Meus membros atrofiados impediam que eu caminhasse. O doutor disse que eu jamais caminharia. Eu ouvi falar do irmão Branham e como Deus estava respondendo suas orações. Então eu o chamei. Ele e um outro jovem chamado Derek vieram e oraram por mim. Imediatamente meus membros foram curados. Eu pude caminhar e estou ainda caminhando, isso já faz 4 anos. Eu louvo a Deus pelo seu maravilhoso poder. Sra. Mary Dare Ohanian, 2223 York Street, New Albany, Indiana. O livreto terminava com um sermão de 2 páginas falando do poder de Jesus Cristo para curar. Hoje, Billy escreveu: Muitos que leem a Bíblia dizem: se eu somente tivesse vivido no tempo da Bíblia, eu iria a Jesus e ele me ajudaria. Amigo, ele está aqui hoje para te ajudar apenas o mesmo que ele foi naquele dia. Somente creia no Espírito Santo, ele é a testemunha de Jesus. Por favor, bem aonde você está, creia nele e você será curado. Os membros da congregação de Billy distribuíram cópias de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente para seus amigos e parentes, os quais fizeram cópias e deram a seus amigos e vizinhos. Com este modesto livreto, ele faria seu caminho em lugares remotos e produziria alguns notáveis milagres. Mais tarde, naquele verão de 1936, Billy Hope estava indo ao Fort Wayne, Indiana, para visitar o pai de Hope. Billy estava com pressa para pegar a estrada, porque senão não chegaria lá a tempo. Eles tinham que chegar a tempo do culto à noite no Tabernáculo Redgar, uma igreja que ele gostava de visitar sempre que ia a Fort Wayne. Hope, você não vai tomar banho antes de irmos, vai? Billy olhou apreensivo para o seu relógio. Não vou demorar, mas Billy, se vamos à igreja esta noite, eu vou precisar de um novo par de meias. Enquanto me apronto, você desceria a J.C. Penney, a loja, e me compraria um par? Bem, se isto for para apressar as coisas, sim, apressará. Aqui está, 60 centavos. Agora tenha certeza de que você comprará um par de meias do tipo chiffon, não rayon. E tenha certeza de que elas sejam atuais. Certo, meias de chiffon atuais. Meias de chiffon são de seda, macias e luxuosas, embora fosse 3 vezes mais caro do que as de rayon. As mulheres que queriam se sentir elegantes e parecerem atuais preferiam chiffon. Por outro lado, rayon era a frequente escolha das mulheres de mais idades,
que estava mais interessado em economia e utilidade do que aparência. Billy Branagh conhecia pouco sobre atualidades femininas e ficou confuso. Para ter certeza de que não esqueceria, ficou repetindo o modelo correto, enquanto caminhava até a loja. Chiffon, 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 chiffon. Alguém disse "Olá" para ele enquanto passava. "Olá". Ele respondeu e continuou sussurrando "Chiffon, chiffon, chiffon". Então ele passou por Orville Spore, um velho amigo de pescaria. Orville disse: "Billy, você sabe que a perca, espécie de peixe de água doce, está beliscando no lado daquele último pilar? Alguns deles são deste tamanho." Orville traçou uma medida usando as mãos. Billy assobiou bastante pressionado. Os dois discutiram métodos de isca e pesca por alguns minutos. Quando Billy saiu, havia esquecido que tipo de meia deveria comprar. Agora, o que iria fazer? Era vergonhoso para ele voltar para casa e dizer a Hope que ele tinha esquecido. Além disso, levaria muito tempo. De repente ele pensou em Thelma Ford, uma amiga dele que trabalhava em uma loja de variedades na redondeza. Provavelmente ela poderia dizer a ele o que precisava saber. Logo que entrou, Billy parou na seção de mercadorias esportivas para admirar seu rifle calibre 22, seu favorito, na prateleira. Era uma bela arma de fogo perfeita para caçar esquilo. Billy queria comprá-la já há mais de um ano, porém custava $17 e ele não podia nem mesmo juntar o valor de 3 de entrada. Bem, algum dia talvez. Thelma Ford se aproximou. "Oi, Billy, posso te ajudar?" "Oi, Thelma. Hope quer que eu compre para ela um par de meias soquetes." Thelma moveu o nariz. "Ora, Billy, Hope não quer meias soquetes." "Sim, ela quer. Elas quer bem atuais." "Oh, você quer dizer meias? Que tipo ela quer?" Sentindo-se um tolo e não querendo mostrar mais de sua ignorância, Billy tentou disfarçar. "Que tipo de meia você tem?" "Temos todos os tipos, desde rayon a..." "Este é o que ela quer, rayon. Quanto custa?" "Custa 20 centavos o par. Neste caso eu vou levar 2 pares." Agora Billy se sentia o tal. Quando chegou em casa, ele caçoou de Hope. "Vocês mulheres estão sempre comentando sobre quão boas compradoras vocês são. Você cruza o rio a Louisville e fica o dia todo procurando uma pichincha, enquanto eu vou direto ao centro de Jeffersonville e compro 2 pares de meias com o dinheiro que você me deu para um par. E ainda sobrou dinheiro." "Você comprou chiffon?" "Sim, eu comprei esta, chiffon." "Rayon." Tudo parecia a mesma coisa para ele. Hope pegou a sacola e olhou dentro. Ela sorriu. "Sim, Billy, você realmente é um procurador de pichincha." Mais tarde, quando chegar a Fort Wayne ao entardecer, Billy ficou incomodado quando Hope disse que precisava parar em uma loja de variedades antes de ir à igreja. Billy parou e Hope se apressou a entrar na loja. Poucos minutos depois ela retornou carregando um pequeno pacote de papel. Ela não disse o que tinha comprado, e já que a mente de Billy estava fixada em chegar ao tabernáculo Redgar o mais rápido possível, ele não perguntou. Billy mal sabia que logo seu inocente erro daquela manhã voltaria a assombrá-lo. Um reflexo como de luz solar cruzou a vida de Billy quando sua filha nasceu, no dia 27 de outubro de 1936. Eles lhe deram o nome de Sharon Rose, uma inversão de Rosa de Saron, um dos títulos poéticos de Jesus Cristo. Sharon Rose era uma linda bebê. E Billy amou ela mais do que amar o sol tépido de um dia claro de outono. Ele não sabia que o nascimento de Sharon seria
o último raio de felicidade que o tocaria por muitos anos. As nuvens negras começaram a se ajuntar em novembro. Primeiro, a cunhada de Billy morreu. E então um de seus irmãos foi morto, com 17 anos de idade, Charles Edward Branagh Jr. Num domingo à noite, Charles pegou uma carona num estribo de automóvel, o qual estava sendo dirigido por um bêbado. O carro passou de raspão num poste de energia elétrica, atingindo a Charlie e quebrando-lhe o pescoço. Billy estava pregando na igreja nesta hora. Um de seus irmãos trouxe a notícia. Imediatamente Billy encerrou o culto, mas quando chegou ao hospital, seu irmão Charlie já havia morrido. A morte do jovem Charlie afetou muito o pai de Billy. Ainda sem saúde, desesperadamente pobre, o Sr. Charles Branagh refletiu sobre sua vida, ambos, seu passado e seu futuro. Uma manhã Billy o viu sentado em um arado, chorando. Billy perguntou: pai, qual é o problema? Você não entende, Billy, mas um dia entenderá. Eu quero ver meu velho lar novamente. Eu estou com 52 anos de idade e não tenho ido lá já por 25 anos. Se você quer voltar lá, pai, eu te dou dinheiro para ir. Pela última vez, Charles visitou o lugar perto de Baskerville, Kentucky, onde ele nascera. Quando ele retornou a Jeffersonville, foi a uma taberna e lá pensou como ele tinha prejudicado sua vida com álcool. Um homem ofereceu-lhe uma bebida. Sentindo-se culpado, mas incapaz de segurar-se, ele aceitou. Assim que o líquido marrom claro encheu seu copo, Charles disse: olhe, companheiro, eu tenho um rapaz ali no púlpito esta noite. Este rapaz está certo e eu estou errado. Não deixe essa bebida refletir sobre seu rapaz. Quando ele trouxe o trago a seus lábios, suas mãos tremeram tanto que boa parte do uísque derramou-se sobre seu queixo. Os homens caçoaram dele. Charles começou a chorar. Pegando o seu chapéu, ele saiu dali. 2 semanas mais tarde, dia 30 de novembro de 1936, Charles Branagh sofreu um forte ataque cardíaco. Ele ainda estava vivo quando Billy chegou ao lado da cama. Billy embalou a cabeça de seu pai em seus braços. Aqueles cabelos pretos e ondulados estavam apenas começando a se tornarem grisalhos nas têmporas. Billy pensou: eu colaborei para colocar estes cabelos grisalhos aí. Quantas dores de cabeça eu causei a ele? Ele olhou para a mão de seu pai. Faltava um dedo devido a um acidente na desfibradora. E ele pensou em quão duro este homem tivera que trabalhar para criar seus 10 filhos. Billy não se importava com o que os outros pensavam sobre Charles Branagh. Este homem era seu pai e ele o amava. Charles levantou a vista, fitando os olhos de seu filho mais velho. Billy, ele sussurrou, eu tenho estado errado. Papai, ainda há tempo para mudar. Bem ali com seu pai no leito de morte, Billy o guiou ao Senhor de toda a vida, Jesus Cristo. Dentro de uma hora, Charles Branagh encontrava-se com seu Criador. Naquele momento, Billy viu um anjo vestido de branco diante dele. Mesmo em aflição, Billy pelo menos sabia que a alma de seu pai estava segura em Cristo. A próxima aflição começou uma semana antes do Natal, quando ambos os filhos de Billy pegaram resfriado. Logo, Hope começou a tossir também. A temperatura do lado de fora estava abaixo de 0. Hope colocava manta nas bases das portas e toalha nas batentes para cortar a corrente de ar. Isto ajudava um pouco,
Mas como a casa tinha tão pouco isolamento, o fogão da cozinha tinha problemas em manter os 2 cômodos aquecidos, o Natal de 1936 caiu numa sexta-feira, um dia antes do Natal. Hope atravessou o rio e foi a Louisville, Kentucky, com uma amiga para comprar uns presentes de última hora para as crianças. Billy fora trabalhar como de costume na sua parada para almoço. Ele abriu uma poupança para Sharon Rose, colocando 80 centavos, seu presente de Natal para sua filha de 2 meses de idade. Depois colocou um presente de Natal no escritório de seu amigo de infância, Sam Adair, o qual tinha recentemente retornado da escola de medicina para abrir uma clínica particular em Jeffersonville. Posteriormente, naquela tarde, Billy recebeu uma ligação urgente. Enquanto estava fazendo compras em Louisville, Hope havia desmaiado na rua. Agora ela estava em casa, acamada, urgentemente precisando de sua atenção. Billy se apressou a encontrar para Hope alguns cobertores, pois ela tremia incontrolavelmente. Ele tocou sua testa, sua pele parecia como se estivesse em chamas. Billy ligou para Sam Adair, o qual veio imediatamente. O Dr. Adair deslizou um termômetro debaixo da língua de Hope, colocando seu estetoscópio contra seu peito. Ele ouviu e franziu as sobrancelhas. Então checou o mercúrio. Oh, que coisa! Ela está com 40 graus de febre. Billy, isto é sério. Ela está com pneumonia. Você precisa dar a ela suco de laranja a noite toda. Faça beber pelo menos uns 7,5 litros de suco esta noite para cortar esta febre. Billy sentou ao lado da cama, atendendo Hope durante a noite toda, dando a ela um gole de suco de laranja a cada poucos minutos. Na manhã de Natal, a febre tinha baixado alguns graus. A senhora Brumbach veio para ver sua filha e ficou horrorizada com o quarto frio e muita corrente de ar. William, esta casa não tem condições suficientes para manter Hope aquecida. Eu vou levá-la para minha casa. Billy disse, é melhor eu pedir ao Dr. Adair se ela pode se mover. Adair? Eu não perguntaria nada a ele. Aquele rapaz não tem senso suficiente para sair na chuva. Eu vou chamar o Dr. Lawrence para examiná-la. E saiu. Billy ligou para o Dr. Adair e o advertiu. Billy, não a mova. Se você levar a Hope para fora neste tempo frio, isso vai matá-la. Mas, doutor, a mãe dela vai fazer algo de qualquer maneira. Então eu estou fora do caso, Billy. Eu te amo como um irmão. Você sabe disto, mas eu não posso ser responsável por Hope sob estas condições. Eu vou passar Hope ao Dr. Lawrence. Bem, doutor, você sabe que eu confio em você. Com seus pensamentos agitados, Billy foi até a igreja e ajoelhou-se e orou. Senhor, eu amo minha esposa. Por favor, tenha misericórdia dela e a cure. Farás isto, Senhor? Billy viu um lençol negro cair bem diante dele como uma cortina que encerra uma apresentação teatral. Ele ofegou em horror na visão. Então, enquanto observava, nuvens cinzentas bloquearam o sol, chuvas torrenciais tomaram a zona rural, fazendo o rio Ohio aumentar até que finalmente os diques de Jeffersonville romperam, inundando as partes baixas da cidade. Ele viu um homem descer do céu com uma régua em sua mão e medir a água na rua Spring, totalizando 6,70 metros. A visão perturbou Billy. Até então, cada relance que ele tinha visto do futuro tinha acontecido. Ele compartilhou a visão ao redor da cidade, esperando que as pessoas pudessem notar e se prepararem, e então vidas poderiam ser salvas. Aquelas pessoas às quais ele contou ou riram silenciosa ou descaradamente. Até mesmo algumas pessoas de sua própria congregação foram céticas, como o ancião Jim,
o Schert, que diz: Billy, a pior inundação que tivemos foi em 1884. E ainda foi cerca de somente 15 centímetros de água na rua Spring. Billy repetiu a visão. Eu vi um homem descer dos céus, pegar uma régua e colocá-la na rua Spring e dizer 6 metros e 70 centímetros. Jim Weshart ridicularizou. Billy, você está apenas entusiasmado. Eu não estou entusiasmado, isto é, o assim diz o Senhor. E ainda mais, o mesmo Deus que me disse que haverá uma inundação, mostrou-me uma cortina negra descer entre eu e ele. Algo tem nos separado. Ele não ouve quando eu oro por minha esposa. Eu temo que ela não possa mais sair desta situação.